Bom, bora falar de Kenobi, né? A série que parece que dividiu o fandom mais do que os últimos Jedi. Caraca, Rian Johnson, pensei que você era inalcançável, viu? Então, sobre a série do Kenobi, eu tenho que pontuar algumas coisas certamente, tá bom? Primeiro de tudo. Que é uma coisa que eu vi no fandom esses dias e que você não pode criticar uma série porque você não é diretor, você não é roteirista, você não é escritor, você não é coreógrafo profissional, como o Nick Gillard era nas prequels, mas a gente continua fã da coisa e a gente sabe que a obra ela pode ser melhor e quando você meio que tenta aceitar algumas coisas que acontecem, você meio que tá aceitando qualquer coisa e tá limitando o potencial que a obra pode alcançar, sabe? Eu chego nisso aí daqui a pouquinho, tá bom? A série do Obi-Wan pra mim foi uma série que tinha muito potencial. E pra mim a série do Kenobi não funcionou porque ela tava se baseando em coisas nostálgicas, em coisas que era pra você ter uma sensação de tipo, ah, que saudade daquilo, enquanto ela não se mantinha em um roteiro consistente, em um roteiro que era bem escrito. Porque assim, uma coisa é você dizer assim, ah, beleza, a gente tá usando de momentos nostálgicos aqui, como foi, por exemplo, Rogue One, aclamado por aí como um Star Wars bem escrito. Você tinha momentos nostálgicos, você teve C-3PO e R2-D2 aparecendo, você teve as referências pra Rebels, você teve a Ghost aparecendo, você teve, sabe, tudo isso, a Leia, o Tarkin sendo usado, o Vader de volta. A gente empregou bem isso. Mas quando você emprega isso com um roteiro que é um pouco fraco, como foi no caso da série do Kenobi, você começa a pecar um pouco em certas coisas e você mantém o fã só pelo fanservice. Você fica se perguntando, tá, mas pra que eu vou assistir a série, sendo que eu posso pegar o compilado dos melhores momentos no YouTube? Porque basicamente a série do Kenobi é uma série que teve melhores momentos e de resto o roteiro não se beneficiou em nada. Em minha opinião, tá, gente? Assim, eu não tô dizendo que, você que tá assistindo o vídeo aí, que tem uma opinião contrária, você tá errado, ou que na verdade eu tô certo, ou qualquer coisa. Mas assim, é o meu canal, tá bom? Eu tô numa review aqui, que eu tô expondo minhas opiniões. Se você discordar, massa, abre um espaço de comentários aí, a gente pode discutir, a gente pode debater qualquer coisa. Mas eu acho que o ponto de argumento meio que vai por terra quando alguém fala pra mim ou pra você, dizendo você é menos fã de Star Wars porque você não tá aceitando ou porque você tá aceitando certa coisa. Não tem aquela máxima que todo mundo tá gostando de falar hoje em dia, que é ninguém desgosta mais de Star Wars do que o fã de Star Wars, sendo que no fundo, algumas críticas são mais do que válidas, né? A não ser porque assim também, eu lembro da época de Ascensão Skywalker, e o pessoal saiu descendo a lenha e tal, e ninguém falou esse ultimato de frase. E agora, quando é uma série que a gente vê que tá capengando do mesmo jeito, talvez pior, né? A gente fala que ninguém odeia mais Star Wars do que o fã de Star Wars. E aí, qual é? É ser inconsistente com o argumento, entendeu? Mas, enfim, o ponto é o seguinte, se manter de cabeça aberta, tá bom? É pra isso que a gente tá propondo aqui o canal, a review, tanto faz. E, obviamente, isso aqui contém spoiler, tá bom? Como opinião geral, eu diria que, assim, a série tem saldos, como eu falei, positivos, ela tem negativos, muito negativos, só que o problema é que ela tá se baseando muito no efeito nostálgico da coisa, enquanto não tá trabalhando um roteiro consistente, como eu já falei. Então você tem, obviamente, coisas maravilhosas, a volta do Liam Neeson como Qui-Gon, você tem a volta do Ewan McGregor, Obi-Wan, o Hayden Christensen como Anakin, você tem o Ian McDiarmid voltando como Imperador Palpatine. Tem coisas ali que eu achei meio off. A maquiagem do Imperador eu achei meio assim, tentando valorizar mais o Ian do que realmente a sua representação como Imperador, né? Mas isso é uma coisa mais técnica e mais besta que não tira nada o peso da série pra mim. E também a inconsistência do Keno com o Qui-Gon aparecendo lá pro Obi-Wan, porque isso foi retcon, tá? E isso também eu tô passando o pano. Isso aí eu gostei. Então, assim, eu não tô tentando caçar pontos negativos e dizer, isso aqui eu não gostei por causa disso, eu desgostei por causa disso. Não, só tô dizendo assim, que tem certas coisas que eu também passo o pano, né? Assim como também na época de The Clone Wars, quando teve todo o confronto, o cerco de Mandalore, todo mundo tava se questionando porque a cor do sabre da Ahsoka era inconsistente com o livro dela e na animação era outra. E eu falei, passa um pano, né? Como a queridíssima Ana Lu fala, abraça a farofa, né? Mas o ponto é o seguinte, teve inconsistência, né? No livro de um certo ponto de vista, que até a gente está cobrindo no canal, né? Então o card está por aqui em algum lugar. A gente... Nossa, olha o merchan, né? Olha o merchan, o insert de merchan. A gente tem a primeira menção, né? Do Obi-Wan, ele fala assim... E ele fala especificamente no livro de um certo ponto de vista, que acontece durante os eventos de Uma Nova Esperança. Ele fala pro mestre Qui-Gon, que aparece diante dele, ele fala, Qui-Gon, eu nunca vi o Senhor de uma maneira tão corpórea assim antes.
Então, chega a série do Obi-Wan e Liam Neeson aparece e ele fala, eu estive sempre aqui. E aí chega lá 10 anos na frente e o Obi-Wan tá se fazendo do doido caduco de novo, né? Assim, não seria novidade nenhuma, mas ele tá se fazendo de doido caduco de novo, né? Pra mim, né, e assim, isso pode ser uma escolha criativa ou qualquer coisa, mas pra mim, eu acho que a série se beneficiaria muito mais de uma reflexão do próprio Kenobi, de quem ele é e de como ele sofreu nos desertos de Tatooine, sabe? Ele fica lá e ele tá lá porque ele tem uma missão. Ele tem a missão de proteger o Luke, porque ele sabe que o Luke é a última esperança da galáxia, tem que proteger os filhos de Anakin Skywalker e do Imperador, tudo aquilo como a gente já viu no episódio 3. Só que aí, de repente, você tem um nível de, eu acho, tá, saturação com Tatooine e de planetas desérticos, por exemplo, Jakku, teve Passana nas sequels, você teve Tatooine, livro de Boba Fett, The Mandalorian trouxe Tatooine de volta. Então, assim, quando foi o momento certo de estar usando o Tatooine, o pessoal não quis mais. E aí teve que jogar o Obi-Wan pra fora do planeta pra dizer assim, olha só, a gente não tá mais usando o Tatooine. Eu não gosto de areia. E isso pra mim, assim, já começou um pouquinho errado daí, porque a vibe do primeiro episódio, de ele tá reflexivo, de você tá aquele Obi-Wan cortando carne, e ele tá fazendo certas coisas que tava realmente, tipo, reflexivo e dizendo, não vou te ajudar porque isso vai ser perigoso demais pra mim, que eu tenho uma missão com esse menino e eu tô meio que todo triste com a situação que aconteceu, realmente o peso da situação. E você tem o Obi-Wan, ele sabe que o propósito dele de ser Jedi é um propósito maior, que ele até sugere se sacrificar pro Império algumas vezes durante o decorrer da trama, mas no final ele não tá mantendo-se verdadeiro com a primeira palavra que ele deu, que foi de cuidar do menino Luke Skywalker. Enquanto o nome da série é Obi-Wan Kenobi, a gente tem um desenvolvimento de uma inquisidora, Reva, pra mim, personagem sem sal, e ela tá lá só por a gente exigir um vilão de semana. É uma personagem que pra mim também não funcionou. Ela teve, obviamente, alguns momentos brilhantes, eu achei, tá? Como eles fugiram do clichê de estar redimindo a pessoa depois de uma conversa. Você viu que a Reva, ela já tinha um objetivo bem definido desde o começo, de estar se vingando contra o que aconteceu lá no Templo Jedi. Só que quando, bora realmente dar cabo dela, foi uma coisa que aconteceu só porque o roteiro tinha que acontecer e o episódio final tinha que acontecer com qualquer tensão entre os Lars, Luke Skywalker fugindo e a Reva correndo atrás deles. A gente foi de uma Reva que não foi morta pelo Darth Vader, ela não foi morta pelo Grão Inquisidor, que sobreviveu de alguma forma, né, que nem Palpatine e tal. O Darth Vader enfiou o sabre da mesma forma que o Inquisidor foi enfiado o sabre pela Reva e ele deixou lá, dizendo assim, bora deixar na sarjeta. E de repente, ela já tá em Tatooine, e eu também não sei se a intenção da série foi dizer assim, isso aqui se passou em um tempo diferente do que tava acontecendo no duelo entre Obi-Wan e Darth Vader. Ficou meio estranho, porque ficou parecendo que a Reva se teletransportou do nada de Tatooine, sendo que, se botar na escala, tá? Jabin tá por aqui, mais ou menos, Tatooine tá do outro lado da galáxia, desse outro lado da galáxia, tá bom? Então, você tem esses dois pontos aqui. Viagem ao hiperespaço já não funciona mais. Então, é basicamente, hiperespaço tá sendo uma conveniência de dizer assim, a gente pode transitar, mas a gente não tem, por exemplo, o canon do episódio 4 sendo respeitado, quando a Millennium Falcon, ela dura tanto tempo de Tatooine até Alderaan, que tá mais próximo do que Jabin, né? Você tá sendo inconsistente com sua própria obra, às vezes. E isso tá usando de um pouco de artifícios de roteiros que, às vezes, são desnecessários. E você pode até argumentar também, mas Star Wars sempre teve galhofagem, como, por exemplo, os Ewoks destruindo Imperiais, você tem os Imperiais que sempre foram taxados como piada. Épocas diferentes, tá? Na época que a gente tava fazendo a alusão à Guerra do Vietnã, de forças nativas vencendo os invasores dos Estados Unidos. Obviamente, né? Star Wars sempre foi político, sempre foi, mas Star Wars sempre soube usar seus momentos políticos nas horas certas e deixar a história fluir em outras horas também. O primeiro episódio de Obi-Wan foi perfeito. Foi o Obi-Wan chateado com muita coisa que aconteceu. Eu gostei da Leia também, sabe? A volta do Bail Organa, teve um cameo do C-3PO e R2-D2, a gente aceita isso também, tá bom, legal. Só que pra mim ainda a série deveria ser aquele negócio que tipo a Obi-Wan, reflexivo e passa em Tatooine. Porque a gente já viu, por exemplo, nas HQs, a gente tem um arco fantástico, que é o dos diários do velho Ben Kenobi, que ele tá lá, tem o seu encontro com, por exemplo, o Krasanta, né, que aparece lá em Book of Boba Fett. A gente tem ele contra os sindicatos lá do crime e ele percorrendo algumas coisas pra salvar realmente o menino Luke. A gente sabe que poderia ter acontecido e foi uma história que foi levada porque parece que o ambiente já tava muito saturado. Bom, mas enfim, coisas à parte. Isso aqui é como eu achei que a série seria. Se ela não foi, pelo menos que ela me entregasse
alguma coisa pela qual eu conseguisse sentir alguma emoção enquanto assistia. Eu não senti emoção quando copiaram o roteiro de Fallen Order, praticamente, uma coisa que aconteceu 5 anos atrás no universo, canonicamente, e a Fortaleza dos Inquisidores está sendo infiltrada, basicamente do mesmo jeito, só pelo efeito de referência visual. A gente tem uma oficial do Império que tá lá conversando com Obi-Wan, enquanto tem outra pessoa daqui, a 2 metros daqui, ela falando, não é por aí, eu vou abrir as portas, vem Stormtrooper por aí. E você tem os Stormtroopers que também não enxergam o pezinho do Obi-Wan quando ele tá lá no corredor. Enfim, como eu falei, Star Wars sempre teve galhofa, mas Star Wars também sempre soube se levar a sério quando precisava se levar a sério. E usar da galhofagem quando precisava. A gente não precisava de, por exemplo, um Obi-Wan com um casacão, andando com 4 pernas e ninguém tava enxergando, sabe? É meio inconsistente, é meio assim, bora fazer qualquer coisa, porque vai todo mundo aceitar os próximos episódios, porque a gente vai meter um flashback de Anakin e Obi-Wan lutando. E o Anakin não vai nem ter sido rejuvenescido digitalmente, sabe? Então, complicado. Tudo que a história oferece é basicamente uma explicação que a gente não precisava exatamente. Então, tudo isso é pra justificar, como muita gente estava abraçando a série, porque é pra justificar uma coisa que não necessariamente precisa ser explicada. A gente tem um confronto entre Obi-Wan e Darth Vader lá no episódio 4. Eu deixei você, eu era apenas aprendiz, agora eu sou mestre. E aí o Obi-Wan chamava o Darth Vader de Darth, não de Anakin ou de Darth Vader. E é uma coisa que todo mundo ficou questionando e dizendo assim, mas a série vai abordar isso e vai fazer não sei o quê. E de fato abordou, só que abordou meio de uma forma meio porca, pra falar a verdade. Porque assim, quando você tá precisando de explicação pra tudo, isso é uma brecha gigante pra você fazer qualquer coisa lá na frente e dizer, não, depois a gente explica. Que é o que aconteceu, por exemplo, com o episódio 9, que todo mundo rejeita, mas é o episódio 9 na novelização que diz qual foi a de alguma forma que Palpatine retornou e expande mais certas coisas que também aconteceram no decorrer do filme. Então assim, tá tampando um buraco que não precisava ser tampado. Tem certas coisas que não precisam, mas beneficiam mais a obra se fossem deixadas como um mistério, eu acho. Por exemplo, bora dizer que a gente precisa explicar qual é a espécie do Yoda, de onde é que ele veio, quem que ele foi. Talvez não precisem. É aquele mistério que faz Star Wars ser um universo muito maior do que a gente que acompanha de fora percebe. Então, no momento que você começa a explicar certas coisas, eu vou chamar ele de Darth aqui, porque o Anakin, né, o Darth Vader, na verdade, o Anakin que tava por baixo, ele me falou que o Darth Vader matou Anakin Skywalker. E é por isso que eu explico a Luke, lá no episódio 4, que Darth Vader, de alguma forma, né, de certa forma, matou o pai de Luke Skywalker, Anakin Skywalker. E assim, não precisou disso. Eu acho que no momento que o Obi-Wan, ele vê, no episódio 3, o Anakin falando, eu te odeio e tal, né? E ele fala, você era meu irmão Anakin. Ele já consegue ver que Anakin Skywalker não existe mais pra ele. Então, um embate desse pra você fazer uma repetição de diálogo é meio redundante e irrelevante, porque você tira um pouco o impacto emocional da cena, porque você já viu aquilo acontecer de alguma forma. Então, quando você chega na série do Obi-Wan e você tem um duelo que... Não vou reclamar do duelo, tá? Não vou reclamar do duelo, não vou reclamar que teve gente que fez o duelo com base em Battle of Heroes, porque se fizesse com trilha sonora do John Williams, todo mundo ia dizer que o compositor não ia ter criatividade nenhuma, então todo mundo ia sair reclamando do mesmo jeito. Então eu não tô reclamando disso, não tô reclamando de coreografia, não tô reclamando de nada. Mas assim, eu acho que você faz um negócio desse que já era relativamente desnecessário, porque o Obi-Wan meio que já enxergava que Anakin Skywalker já tinha partido, já tinha ido pro lado sombrio, e você tem uma cópia de Rebels. Caso de curiosidade, Rebels também copiou de outro material que ninguém conhece muito, porque é um HQ Legends aí, e obviamente não saiu do Brasil, né, eu acho, mas Rebels também copiou de algum lugar. Mas Rebels fez bem, né, a gente se emocionou com Rebels, e você tem o Obi-Wan cortando de novo, pra ver de novo o Anakin Skywalker lá, pra ter de novo uma voz modulada, Hayden Christensen com James Earl Jones e não sei o que. Não funcionou também pra mim, sabe? Porque se eu quisesse ver coisa repetida, né, eu veria o episódio 7 de novo e aí não veria o episódio 4, né? Brincadeiras à parte, tá, gente? Brincadeiras à parte. Mas assim, é aquele negócio. Eu não quero ver coisa repetida porque eu sei que Star Wars consegue ser original quando Star Wars quer ser original. E a série em si, ela ficou parecendo que, bora meter em qualquer momento aí, que vai ser basicamente uma referência da referência. Bora botar Obi-Wan falando, alternativas para lutar, né? De onde é que ele tirou isso? Ele simplesmente brotou na cabeça e tava esperando o momento certo pra falar isso, só pra ter uma fala que foi referenciada no episódio 4. O Obi-Wan falar, alternativas para lutar. Então, assim, basicamente Star Wars tá virando o quê?
uma obra que tá se referenciando e pronto, acabou, não tem roteiro bom, não tem consistência boa, não tem material bom. É uma coisa que particularmente, eu tô com isso tudo que eu falei, eu tô meio que decepcionado com a série do Obi-Wan, porque é uma série relativamente desnecessária. É uma série que vive no hype de trazer o Ian McGregor e o Hayden Christensen de volta, mas que o hype não vai mais a fundo. Quando a gente, por exemplo, viu que o Rogue One ele ia trazer o Darth Vader, o Tarkin de volta, a gente falou, caraca, tem alguma coisa aí, mas você vê que Rogue One não se sustenta só em Tarkin, só em Vader. Você vê que Rogue One vai muito mais além disso. Uma prova disso é que o spin-off de Endor tá vindo por aí, né? Rogue One se sustenta por conta própria, sem mais essas aparições especiais. Kenobi não. A série do Kenobi, todo mundo bate palma porque o Ian McGregor... E tudo bem, tá? Eu não tô dizendo assim, tipo, é errado, você não pode gostar, você não pode fazer não sei o que, não. Mas assim, eu ainda não vejo o sentido de estar gostando de uma coisa, sendo que aquela coisa poderia estar sendo muito, muito melhor. E quando você tá dizendo assim, mas Star Wars sempre foi simples, sempre foi galhofa, você meio que tá capando a parada. E minha maior decepção, assim, com a série do Obi-Wan é exatamente, eu sei que tinha um potencial do caramba pra ser bem melhor. E não foi. Eu também não tô esperando uma série do nível de escrita Império Contra-Ataca pra tudo, ou então qualquer filme massa assim que você achar. Mas a gente também não pode esperar coisas poucas de uma série que a gente acompanha, de coisas que a gente acompanha, porque a gente fala, mas sempre foi assim. Sendo que a gente já foi agraciado com coisas muito melhores dentro da franquia e ela teve o potencial de ser muito melhor. Então, basicamente, é o seguinte, ousem mais, né, Star Wars, ousem mais, porque vocês têm o potencial de fazer uma coisa muito ousada, um potencial de fazer The Mandalorian, por exemplo, que não prometeu nada e cumpriu pra caramba. Você teve agora a série do Obi-Wan, que prometeu tudo e não cumpriu absolutamente nada, tá? Assim... opinião de novo. Então, é meio chateante você ter uma série que traga atores fantásticos, né? Você tem a volta do Tio Owen, a volta do Ian McGregor, a volta do pobre Tio Owen, né? Parece que não tem nem nome. Mas você tem a volta do Ian McGregor, você tem a volta do Hayden Christensen. E você meio que não tá aproveitando 100% deles. E você tá fazendo qualquer coisa porque o pessoal aceita e bate palma do mesmo jeito. Mas às vezes a gente poderia se questionar, tipo, poxa, isso aqui não poderia ter sido um pouquinho melhor? Isso aqui não poderia ser um pouco mais tocante? Ao invés de, bora tocar aqui com cenas nostálgicas e de resto, que seja o resto. Eles não fizeram nenhum trabalho de rejuvenescer digitalmente o Hayden Christensen. Todo mundo pode até argumentar, foi artístico, foi integral, foi não sei o quê. Então pronto, por que não botaram o Luke Skywalker velho do jeito que ele já tá, o Mark Hamill do jeito que ele tá, na cena final de The Mandalorian, porque é artístico também. Quando vier um flashback de The Clone Wars, na série da Ahsoka, se vier, bora botar o Hayden Christensen de 50 anos agora, pra fazer um papel que ele tinha de 20 anos, bota o James Arnold Taylor pra dublar o Obi-Wan Kenobi, né? Como ele faz nas animações, e bota lá por cima, porque o pessoal vai gostar, porque vai ser nostálgico, e a série pode ser uma bosta que for, pode ser um lixo que for, perdão o termo, mas pode ser o lixo que for que o pessoal vai dizer que é a melhor coisa que já assistiram, porque teve uma cena que salvou a série toda. Então, assim, até onde vai esse limite? Quer dizer que no momento que eu estiver escrevendo qualquer coisa pro futuro de Star Wars, qualquer filme, ele pode ser justificado cenas fracas, a direção fraca, se você quiser, roteiro fraco, conveniências e inconsistências, só porque tem aquele momento chave. Então, nesse momento, não é você que está capando Star Wars e você limitando o potencial do que Star Wars pode ser. Por que a gente precisa dar um final Disney para tudo? A gente sabe que nas HQs, um grande momento clássico que vive rodando na internet aí é quando o tio Owen ele fala: você não matou Skywalker suficiente, Kenobi, pra que treinar o menino? E no final, a gente é agraciado com Hello There, sabe? Do Obi-Wan Kenobi, fica todo mundo feliz. E ele tá se encontrando com o Luke lá, a pedido do tio Owen. Só que meio que passa uma sensação de final feliz quando a série do Obi-Wan não pode ter um final feliz. Eu acho que seria muito melhor o Owen, ele tá dizendo e assumindo mesmo que tudo aquilo foi culpa do Obi-Wan e manter ele afastado do Luke Skywalker. E dizer assim, não vou conhecer não, que eventualmente, né, o Obi-Wan ele vira aquele mago do deserto, né, que a gente vê no Star Wars referenciado. A gente vê também que Obi-Wan ele é o louco que vive além do Mar das Dunas também. E não foi a imagem que a série pintou. A série pintou como se tivesse tudo na esperança, que tudo ocorreu bem, e no episódio 4, de repente, o tio Owen tá com raiva de novo do Obi-Wan. Claro, tempo aconteceu, passou tempo, passou eras, passou anos, mas ainda assim, não sei se precisava pintar a série com um final feliz e ainda ter a Reva, que agora sabe onde é que o filho de Anakin Skywalker mora, que Anakin Skywalker é Darth Vader, né, que qualquer coisa que possa dar errado,
a Riva tá saindo por aí com esse conhecimento e ela foi redimida. E o episódio final basicamente só serviu pra isso, porque revanche do século entre Darth Vader e Obi-Wan foi basicamente uma cópia de Rebels. Darth Vader disse que queria matar Kenobi, só que jogou umas pedrinhas em cima do Kenobi e tchau Kenobi, fica aí, né? Não sei nem se você morreu. E aí chegou a Riva e teve todo aquele momento de tensão, porque ela se teletransportou de Jabin pra Tatooine, porque o personagem do Darth Vader e do Grande Inquisidor foram um pouco inconsistentes pra não matar ela. Basicamente, a gente teve o episódio final porque tinha que ter mais um episódio, porque não fez muito sentido, né? Enfim, então, assim, dito isso, né, também teve várias coisas, por exemplo, um Star Destroyer que tá perseguindo a nave lá dos rebeldes, ele não tem raio trator, não tem caças TIE, não tem nada que possa, sabe, favorecer a perseguição ou deixar aquilo um pouco mais interessante, mas está sempre caindo na conveniência de roteiro, de simplesmente, o personagem não enxergou, o personagem não ouviu, o personagem não foi esperto o suficiente para soltar a guarnição de TIE Fighters, o personagem não foi sábio o suficiente para soltar o raio trator do Star Destroyer, sendo que a cena inicial do episódio 4, né, de Star Wars, é a Tantive 4 sendo pega pelo raio trator do Star Destroyer lá, do Darth Vader, na verdade. Eu acho que Star Wars tem o potencial de ser muito melhor do que foi com a série do Obi-Wan. Não critico quem gostou, não critico quem desgostou. A gente espera, obviamente, que Star Wars vá pelo caminho bom, porque você ser fã não é você aceitar tudo, mas também não é você hatear a obra. Tá aí o detalhe. Eu não estou dizendo que Star Wars está nas mãos erradas. Star Wars, obviamente, teve alguns deslizes, como teve no universo expandido, né? O antigo Legends, na verdade, né? A gente sabe que todo mundo tem um pedestal enorme lá, a trilogia Thrawn, Mara Jade e tal. Só que a gente também tem muitos baixos, tipo Han Solo, Armadilha no Paraíso, The Crystal Star, por exemplo, né? Que são livros fantásticos e tal. Então, assim, teve deslizes, sim. Assim como teve deslizes no Canon, sim. Mas esse é o deslize mais recente. Então, por isso que eu tô aqui falando, né? Enfim, isso não me deixa menos fã de Star Wars, não me deixa mais fã de Star Wars do que qualquer um que tá por aí. Não é só porque eu tô falando aqui no YouTube, sei lá se alguém vai assistir isso aqui, mas não é porque eu tô falando isso aqui no YouTube que eu tenho mais propriedade que você, que eu tenho menos propriedade que você. Não tem nada disso, eu só sou um cara que ligou a câmera aqui, né? Botou esse uniforme aqui e tá falando uma opinião que talvez não seja compartilhada por todo mundo, tá bom? E se você aceitar minha opinião, massa, legal. Se você não aceitar, tá bom, eu não posso fazer, eu vou fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê? Mas é isso, olha só, como diria, né? Os famosos YouTube, se inscreva no canal, né? Liga os sininhos para as notificações e por aí vai, né? Essa é a minha review honesta da série do Obi-Wan Kenobi. E eu gosto de avaliar a obra quando ela já tá completa, que aí a gente vê o escopo todo da parada, né? Do que pegar e dizer assim, saiu um episódio, eu já tô dizendo que a série é ruim. Saiu 2 episódios, a série tá excelente. Tem que esperar, né? Mas aí eu sei que alguém já me pediu para eu fazer um ranqueado dos filmes de Star Wars, né? Então vou fazer, né? Tá nos planos também. Assim que eu me resolver aqui com o Império, né? Porque aparentemente tá na hora de ir embora, né? Fui!